Olá, bem-vindos a mais um programa da Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, a quem pergunto desde já, embaixador, como é que viu, no que tem a ver com a guerra na Ucrânia, como é que viu a viagem de Vladimir Putin à Coreia do Norte, viagem que neste momento está a acontecer? Foi ao mercado de compra de armas? Sim, manifestamente é uma viagem que tem a ver com a necessidade de aquisição de material de guerra, em particular de munições, munições que aparentemente não são muito sofisticadas, mas são aquelas que parecem essenciais à guerra convencional que a Rússia está a desencadear e a Coreia do Norte, que é um país que está sempre em preparação para a guerra, embora na realidade já não esteja em guerra há muitas décadas. A Coreia do Norte está cheia desse material e aparentemente tem esta possibilidade de fornecer à Rússia esse material. Deve haver aqui, digamos, alguma compensação à Coreia do Norte por isso, não será necessariamente em roubos que lhes interessa a Coreia do Norte ter, provavelmente há quem diga que os submarinos nucleares russos poderiam ser interessantes para a Coreia do Norte, e que a Rússia tem tecnologia que pode melhorar aquilo que é o equipamento da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país, vale a pena lembrá-lo, isolado, sujeito a sanções internacionais, com uma ditadura, digamos, das mais ferozes do mundo, e um controle da opinião pública total, vive numa tensão permanente com a Coreia do Sul, chamado Paralelo 38, onde houve uma guerra nos anos 50, mas a partir daí a guerra teoricamente nunca parou, mas na realidade não tem expressão prática, mas não houve nenhum acordo entre os dois lados, há um armistício pura e simplesmente. A Coreia do Norte durante muito tempo esteve dependente da União Soviética, depois passou a estar um pouco mais dependente, a partir do fim da União Soviética e do renascimento da Rússia, passou a estar mais dependente da China, e agora nos últimos tempos, tendo em atenção aquilo que é, digamos, o isolamento da Rússia, a Rússia necessita da Coreia do Norte para material. E, portanto, digamos, Putin faz uma das poucas visitas internacionais que consegue fazer, vamos ser claros, tendo em conta que existe sobre ele um mandato internacional do Tribunal Penal Internacional e, portanto, Putin, digamos, também dá uma mostra com esta visita de um certo quadro de relações externas. Já agora, António, se não visse inconveniente, valia a pena, neste quadro, falarmos também da questão daquilo que foi a reunião na Suíça, que não chegou, Exatamente. em que digamos, era uma reunião para a paz na Ucrânia, a Rússia, como é sabido, não foi convidada, vários países que participaram nessa reunião, que não terá corrido à Ucrânia tão bem quanto a Ucrânia desejaria, afirmaram durante a reunião que não tem sentido fazer estas reuniões sem a Rússia. E, portanto, a Ucrânia, de certa maneira, estava interessada em criar uma espécie de grupo de apoio à sua posição internacional, e por isso mesmo considerava que a Rússia, tendo sido o país invasor, não devia estar presente. Mas das duas, uma. Ou estamos num grupo de amigos da Ucrânia, com todo o sentido que isso tem, ou estamos numa ação que tem algum sentido para efeito negocial. E aparentemente esta ação não tem, neste momento, nenhum sentido para efeito negocial. Em termos práticos, inclusivamente, as coisas terão corrido menos bem à Ucrânia, uma vez que houve, creio que 10 países que acabaram por não assinar a declaração final. Perguntava-lhe também, e voltando um pouco ao tema inicial, a fronteira do Donbass, de alguma forma, parece cada vez mais exatamente com o paralelo 38 que o embaixador acabou de falar. António, o que se passa no Donbass, e aliás nos outros dois oblasts, o Donbass é a parte leste da Ucrânia, que tem os dois oblasts, as duas regiões, Donetsk e Lugansk, e depois há as outras duas regiões que a Rússia também integrou no seu território, Zaporizhia e Kherson, com a curiosidade de em nenhuma destas quatro regiões a Rússia ter hoje completa ocupação.
Ao que parece, isto vale o que vale, porque são rumores, ao que parece, Putin estaria essencialmente interessado em garantir o Donbass. O Donbass é o core, aliás, inicial até desta guerra. Kherson e Zaporizhia são zonas onde há uma presença russa, de populações russas importantes, mas não têm nem sequer a densidade populacional que a Rússia, que existe no Donbass, e mais do que isso, são zonas em que a ocupação só se fez muito parcialmente. E, portanto, o Donbass é a coisa essencial. E Putin terá dado ordens aos seus militares, volto a dizer, isto vale o que vale, no sentido de recuperem o Donbass. Nós queremos essencialmente o Donbass. O Donbass, naturalmente, e a Crimeia. E, portanto, essa guerra aí, a Rússia está a atacar imenso. As últimas indicações são de que a Rússia está a fazer um grande esforço para a reocupação da totalidade do Donbass. Isso estará a fazer-se, não sei se é em detrimento ou em paralelo apenas, com um certo recuo na zona de Kharkiv, que é uma zona mais no centro do país, mais próximo da fronteira russa, fronteira que tem ali Belgorod logo a seguir, e aparentemente aqui há umas semanas, quando a Rússia fez a ação por ali, a ideia era, vamos tentar que as forças ucranianas se distraiam do Donbass por esta nossa ação aqui. Agora está a acontecer aparentemente o contrário, isto é, está a haver algum esforço de guerra ucraniano com algum sucesso e aparentemente, vale o que vale também, porque eu digo que vale o que vale porquê? Porque me baseio naquilo que leio e aquilo que leio nunca é independente. Se é o Instituto para os Estudos da Guerra americanos, tem metade de falsidade e metade de verdade. Se são declarações de sites ou do Telegram ligados aos russos, também tem uma parte de verdade e uma parte de mentira. Portanto, nós estamos sempre aqui numa dúvida sobre se é verdade ou não. Normalmente só a prazo é que nós chegamos à conclusão se as coisas foram num sentido ou noutro. Mas aparentemente o que está a acontecer é que já há algum efeito daquilo que é a autorização dada pelos países ocidentais para a possibilidade da Ucrânia utilizar armas a uma distância maior do que aquilo que estava autorizada no passado. Isso está a ter algum efeito na capacidade da Ucrânia de atacar alvos russos dentro do território russo, alvos esses que são aqueles locais de onde partem os ataques à própria Ucrânia. Então a Ucrânia sente-se com as mãos mais livres. Poder-se-á sentir agora com as mãos mais livres dentro de algumas semanas quando começarem a chegar os F-16. Não são muitos, são 4 ou 6 F-16, não se sabe se isto fará ou não a diferença. Aparentemente estes F-16 podem ser contrariados pelos aviões russos de nível idêntico, mas também podem ser contrariados pelos mísseis antiaéreos russos, os S-400. Portanto, vamos ver em que medida é que este balanço dos dois lados pende para um ou para o outro. Embaixador, uma última questão sobre esta matéria. Parece-lhe acrescidamente preocupante o facto de Rússia e Coreia do Norte serem duas potências nucleares? António, a Coreia do Norte tem um grande problema, a Rússia também tem, embora digamos menos. A Coreia do Norte é um país completamente imprevisível, tendo em atenção que é uma espécie de Estado unipessoal e, portanto, a cabeça daquele senhor que dirige o país e aparentemente sem qualquer controle, sem qualquer checks and balances, mesmo os observadores ocidentais que estudam a Coreia do Norte não são capazes de detectar ali algum condicionamento, alguma limitação àquilo que seja digamos, a ação e a força e a vontade e o poder político de Kim Jong-un. Esse é o caráter, digamos, mais dramático da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um poder nuclear. A Coreia do Norte entrou para o grupo dos poderes nucleares. E os poderes nucleares têm uma característica extraordinária que já falámos aqui. É que pode-se ter 2 ou 3 bombas atómicas, provavelmente tem bastantes mais, e já se está num patamar diferente. Quer dizer, a partir do momento em que se tem uma bomba atómica, a discussão é outra. Pode não se ter forças convencionais, mas a bomba atómica tem um poder destruidor de tal maneira que quando se entra para esse clube, à força ou não, por isso é que o Irão quer entrar para esse clube, por isso é que o Irão faz esforços dizendo que é para o nuclear civil, mas na realidade todos sabemos que é para ter um nuclear objetivo e que possa utilizar potencialmente. Por isso é que Israel tem bomba nuclear, também não diz que tem bomba nuclear.
O Irão também não diz que já tem bomba nuclear, não se sabe, aparentemente não. Mas, quer dizer, há países que não estão tutelados por isto, o Paquistão, a Índia, etc. Esses países têm uma bomba nuclear, têm uma capacidade de ação diferente, entram num outro clube. E, em particular, se partilham essa bomba nuclear, esse é que é o grande problema, vão infringir aquilo que era a tendência da sociedade internacional de evitar a chamada não proliferação nuclear. Porque a proliferação nuclear é a tragédia mundial. Porque amanhã acordamos com uma guerra entre dois atores que ninguém controla e que internamente não têm, digamos, capacidade para gerir um poder político com um mínimo de informação, de conhecimento e, mais do que isso, com um mínimo de racionalidade, que é aquilo que nós tememos muito da parte da Coreia do Norte. A Rússia, temos esperanças que a Rússia tenha herdado alguma da racionalidade da União Soviética, que permitiu de toda a maneira que nós não fôssemos destruídos ao longo da Guerra Fria. Quase me apetecia perguntar-lhe, mas não o farei, qual a racionalidade? Mas com certeza que havia uma e que criou exatamente a Guerra Fria. Obrigado, embaixador. Vamos ficar aqui com este primeiro tema. Voltaremos já de seguida com o segundo. Até lá.